21h. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Rádio Ifá Brasil, conectando você aos ancestrais. Desculpem, hoje mais uma vez o programa Equilíbrio atrasou, porque ele vai até somente 9h30 da noite. Hoje, só que a nossa conexão não ajudou muito aqui. Consegui estabelecer a conexão com Babalaô Ifá Jemi. Estamos aqui ao vivo, com a ajuda da aquabombas.com, venda instalação e manutenção de aquecedor solar. Entra no site aquabombas.com, está aqui no site da radiofabrasil.com.br, a parceria aqui dentro da rádio. E um amigo, irmão, parceiro aqui comigo, o Babalaô Ifá Jemi. Hoje nós vamos falar sobre a terceira parte, família, né? E o tema é bastante interessante. Só quero avisar aos ouvintes que o perfil da rádio está fora do ar, porque o Facebook está me perguntando quem são meus amigos e tudo mais, e tem algumas pessoas que eu não conheço lá, infelizmente. E eu acho que eu perdi o perfil do Facebook, então só tem a fanpage, então facebook.com/Rádio Ifá Brasil, é a fanpage que está dentro do site da Rádio Ifá Brasil. Então, o telefone que está lá dentro está errado, eu tentei trocar, mas o Facebook não deixou. Enfim, ajudou bastante. Agora eu vou pensar se eu vou fazer um perfil novo ou não. Eu só vou trabalhar com a fanpage mesmo, que é onde o pessoal observa mais, enxerga mais. E quero muito fortalecer essa fanpage. Agradecer aqui, vamos ver, Fabrícia, que está acompanhando a rádio junto com a gente. Deixa eu ver aqui dentro do Facebook da rádio, as pessoas que curtiram. Vamos ver. É o Kiron, o Gerson. E é isso. Esse é o pessoal que curtiu aí. Eu não vou conseguir ver os outros que curtiram, porque vai ficar complicado aí por causa da ajuda do Facebook. Hoje o terceiro tema é a parte família. E eu já adiantei para o Babalaô Ifá Jemi a respeito do programa de hoje, que eu fiz uma pergunta no meu Facebook pessoal a respeito disso. Aí o Babalaô Ifá Jemi falou: é polêmico aí, meu. Mas é bom trazer isso ao público, né? Pra gente poder também discutir aqui. O Babalaô Ifá Jemi vai dar as ideias dele iniciais, e assim nós vamos dar continuidade. A minha pergunta foi o seguinte, a respeito dessa polêmica toda de família. A pergunta foi: você largaria a religião para ficar com a família? Ou largaria a família para ficar com a religião e seguir sua vida espiritual adiante? Então, você largaria a religião para ficar com a família? Ou largaria a família para ficar com a religião? São pontos que vou dar algumas... vou expor aqui o que as pessoas publicaram aqui na minha pergunta. Desculpem aqueles que não puderam participar. Não coloquei dentro do WhatsApp. E também não coloquei dentro do perfil da rádio. Eu queria ver com os amigos mais próximos, no sentido de poder tirar essas dúvidas e tudo mais. Então agradeço o Babalaô Ifá Jemi, a Boroboê, e obrigado por o senhor estar participando mais uma vez comigo aqui ao vivo. Boa tarde, Caleô, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Novamente hoje estamos na programação Equilíbrio, e fazer com que esse assunto, família Ifá, Ifá família, possa ser um motivo de uma grande ideia que possa
tem muitas dúvidas na cabeça de muitos ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre culturas, sobre a cultura iorubana e a cultura ocidental. São duas culturas diferenciadas que levam exatamente a pontos diferentes. Pontos diferentes de costumes, pontos diferentes, já todos os agora iniciados em Fá, que vêm exatamente de uma cultura diferenciada de berço, certo? Então ele migra para a situação, migra para o regime, migra para todas as normas e regras que existem em Fá. Isso é um dos pontos em questão. Um outro ponto de vista é exatamente aquilo que é radicado no berço. Tudo que é radicado no berço fica mais difícil de se desprender. Então chega uma pergunta assim bem taxativa, né? Você largaria a religião para ficar com a família ou largaria a família para ficar com a religião e seguir a vida espiritual adiante? Eu gostaria de dizer que para seguir a vida espiritual adiante tem bastante pedras no meio do caminho. Existem pedras no caminho na família quando os outros integrantes da família têm exatamente religiões diferentes à sua. Toda a família que tem implantada dentro dela 2 ou 3 segmentos religiosos, ela vai viver um conflito, inclusive o conflito de rejeição. Agora, quanto ao casal que um é iniciado em Fá e o outro não é, e que esse tem costumes diferentes, um é mais acessível às normas e regras, outro é totalmente ligado à liberdade. Vai fazer com que vai haver um conflito, vai haver um choque, exatamente porque alguém vai se sentir preso ou tentando ser radicado a um fator que ele não quer. Porque nem todo mundo toca a sua liberdade por um regime religioso. Esse fator é um dos mais importantes que eu pensei muito hoje a respeito disso, e saber que a liberdade de cada um está no contexto daquilo que ele vive. E se ele tiver que mudar radicalmente, ele vai achar dentro de todos os segmentos problemas, defeitos, e não vai a não aceitação. Se ele tiver dentro dele uma perspectiva de mudança para uma melhora, que ele possa captar forças da sua própria ligação espiritual com o seu Ori, com os seus ancestrais, com o Ifá, com tudo aquilo que é determinado dentro do segmento religioso, fará com que ele possa ter uma união e levar a família avante, todo mundo seguindo o mesmo segmento. Agora, se ele tiver dentro dele o fator de liberdade de protesto e contexto, assim será. Se você tem dentro do seu valor uma imposição, você vai ver o que é mais forte na sua vida. Por quê? É muito mais simples você pensar em unir, alicerçar do que destruir. Eu encaro dessa maneira. É muito mais simples você acabar os seus projetos familiares na criação dos seus filhos, todos em conjunto, e fará com que alguém terá que abdicar alguma coisa. Alguém, uma das partes do casal, uma das partes das irmandades, vai ter que ceder a um fator para o bem geral de todos. E se isso não acontece, o que faz hoje em dia são questão de desmembramento. Desmembramento quando já são de maiores e eles vão tomando rumo e formando as suas próprias famílias, diferenciada em segmento religioso. O desmembramento que vai levar a outros segmentos religiosos faz com que também a família pouco passa a se comunicar. Quer dizer, pouco passam a se visitar e pouco passam a ter interesse em ter uma comunidade familiar muito mais sadia. Porém, nós não podemos esquecer que quando um homem e uma mulher constituem uma família e põem filhos no mundo, é da maior responsabilidade de ambos o bom encaminhamento familiar, o encaminhamento da educação, o bom encaminhamento religioso, para que ele possa ser realmente um homem de bem. Homem de bem que eu digo homem e mulher. Que seja realmente tudo aquilo que se predispôs a uma sociedade livre
e que esteja predisposta a crescer. Se você tiver uma outra diferenciação que vai agregar ou direcionar ao motivo, sendo a religião, enquanto já estiver existindo dentro da família o desamor, a desunião, a desavença, tudo aquilo que esteja ibe dentro de uma família, não precisa jogar a responsabilidade para a religião, seja para Ifá, seja para qualquer outro segmento. É simplesmente a família se destituindo por outros valores que se perderam. Porque é muito comum alguém esperar uma oportunidade para que ele faça com que o casamento se destituya, com que a união da família se destitui, porque alguém quer se retirar de foco. E se isso acontecer, essa transferência também será da responsabilidade tanto do homem ou da mulher que usar a religião para fazer a desunião da família. Isso é muito comum quando um dos membros está esperando uma oportunidade para que isso aconteça. É a transferência da irresponsabilidade. É bem diferenciado entre o valor de ser religioso e se amar e ter segmentos diferentes, e ser religioso e não mais amar, e pegar a religião como válvula de escape. Isso também tem que ser muito bem observado pelo sacerdote quando começa a chegar às imposições dentro do seu IB em questão dos membros familiares daqueles que o seguem. Pode seguir. Sim, realmente é o que mais acontece, né? Com certeza. Agora você falou no final, é o que mais acontece. Eu gostaria de... Eu não perguntei para essas pessoas se eu poderia ou não falar o nome delas. Então eu não vou falar o nome das pessoas que participaram dessa pergunta. Mas aqui a gente pode fazer... Se o Babalo Fadjemi viu aqui, se eu conseguiu ver todos os comentários. Sim. Então eu vou falar os comentários para os ouvintes escutar, para ver a polêmica que deu. Vamos lá. Uma pessoa disse: sem sombra de dúvidas, ficaria com a minha família. A outra pessoa disse: ela escolheu religião, mas a escolha ia depender do que o motivou. Hoje sei que minha família não aprova minha religião, mas por preconceito. Então minha escolha seria a minha religião. Mas cada caso é um caso. Nosso destino é algo importante demais para deixarmos de lado. Então aqui essa pessoa disse que que eu entendi, se sente mais à vontade ficar, né, junto à religião e o que eu entendi, melhorar a vida dela, um resgate, né? A religião seria um resgate. E agora minha página travou aqui, que legal. Travou mesmo. Deixa eu tentar atualizar aqui. A outra pessoa aqui diz o seguinte: aqui eu posso falar, é o Fábio, que ele falou aqui, né? O Fábio é tranquilo quanto a isso. Ele falou: Borobaê, não largaria nenhum dos dois, um completa o outro. Porém, se não fosse possível harmonizar os dois, eu escolheria a religião. A única coisa que pode fazer eu largar a religião é a própria religião. E ele faz as escolhas dele. Eu vejo muito isso das pessoas, Fábio Fadjemi. Eles colocarem aquelas fotos de Gandhi e outros, né, sacerdotes, né, pensadores e tudo mais, e falar que a religião não muda o homem, e sim o homem pode mudar uma religião. Ou não pode. É uma questão realmente de ponto de vista, né? O que eu fiquei pesquisando muito essa semana foi justamente a respeito desses sacerdotes. Quais seriam as diferenças que eles trouxeram à Terra? E as pessoas, depois que o seguiam, qual seria o motivo deles poderem trazer a paz? Qual o caminho que eles trouxeram à paz? E qual é o exemplo que eles deram à humanidade, né?
a gente for vendo as histórias antigas, né? Não deveremos equiparar nada, mas a história antiga, a civilização pensava de um jeito. As histórias de Oromilá, quando é dito que Oromilá teve uma esposa por cidade, né? O Batalá, se for ver bem a história dele, ele teve muito problema com esposas. Gandhi, eu pesquisei aqui, eu não consegui achar se ele teve uma esposa. Eu não sei se ele era virgem. E aí eu pergunto para alguns ouvintes aqui que estão escutando, se por exemplo ele era virgem. Qual foi o que deu isso de mudança? Qual que foi o detalhe? Se ele teve um descendente na Terra consanguíneo para isso? É a minha pergunta. A questão de religião, Ifá, religião, né, é uma coisa que tem um sistema que a gente tem que pegar contato, né, e justamente que nós estamos falando sempre das regras, né, de poder equiparar o nosso comportamento a Ifá e o Ifá ao nosso comportamento. Como é que Ifá vê a questão ocidental e como é que ele viria para poder adaptar, né, como é que o próprio Ifá poderia adaptar as consequências da nossa vida quanto à família, quanto à religião, quanto à liturgia. Então, Babalô Vladimir ficou assustado comigo, porque eu realmente estou procurando estudar mais como é que a religião não poderia acabar não só com uma família, mas como o individual mesmo, o ser humano. Será que pode mesmo haver todo mundo ter para Ifá, todo mundo ter Ifá realmente, né? Como estão publicando sempre, o Ifá sim é para todos ou não? E aí fica, quando você vai mais profundo, principalmente nos versos de Ifá, você vê que através das desavenças, né, entre pessoas que mostram nos versos de Ifá, se você faz, né, dentro de uma comunidade, eu digo uma comunidade, uma Ibé, né? As pessoas colocam Ibé, eu coloco Ijó, uma comunidade. Se todos estão seguindo o mesmo propósito de Ifá, como é que ficaria essa família de Ifá a respeito das polêmicas, das discussões, né, das brigas, e como ficaria a família dos próprios seguidores de Ifá, da própria comunidade de Ifá, como ficaria a própria família consanguínea, ou a família que está sendo formada, marido, mulher, filhos. Então, como é que ficaria? Então, é isso que eu quero. Sim. Alô? Sim, pode falar. Não te cortando, após... Não, pode cortar. Não, mas após esse diálogo meu, né? O Quiron, o Chagum, ele escreveu aqui na Rádio Fá Brasil, no grupo, né? O que ele realmente está pensando a respeito desse assunto. Então ele diz: eu realmente não saberia o que fazer. Tento unir a minha família à religião. Mas mesmo sendo seguida pela minha esposa, eu nunca irei forçar meus filhos pequenos a seguir minha religião. Mas creio que o DNA vai gritar na hora certa em relação a isso. Meus filhos terão toda a oportunidade de escolher, mas no fundo do meu coração eu queria tê-los comigo no culto a Ifá. Após essa explanação, creio que não conseguiria deixá-los. Hoje eu diria hipoteticamente que me afastaria da religião até este conflito passar. E após essa crise, buscaria em Ifá uma solução. Mas não posso obrigá-los a seguir-me na religião. E sem minha família, não sou ninguém. Parabéns, Quiron. Sim, muito bom. É um fator assim de raciocínio estratégico. Eu só gostei da sua estratégia nesse ponto de... Bom, gostei do assunto, mas eu gostei da estratégia quando você falou em não abandonar. Você falou que se afastaria. Você daria um tempo para que uma situação se ajeitasse e achasse em Ifá algum meio que pudesse unir vocês todos. Parabéns. Isso aí, para mim, é seio familiar, é religião, é união. Não vejo religião fora do seio familiar e não vejo família fora da religião. Parabéns. Sim. Aqui Pode vamos
Eu queria entrar, não vai dar tempo hoje, infelizmente. A gente vai ter que fazer a parte 4. Nós temos semana que vem também. A gente vai ter que fazer a parte 4. Vamos fazer 5. A parte 4 seria o seguinte. E caso, por exemplo, dos padres, exemplo, hein? Mas tá mudando agora. Os padres não têm esposas, agora estão começar a ter esposas. Tô falando da romana, né? Igreja romana, né? Apostólica romana. Mas o novo Papa tá mudando isso, creio que vai mudar com certeza. Adaptação cultural, né? E vai ter que trocar alguns versículos lá também. Enfim. A questão aqueles dotados de saber, aqueles que escolheram mesmo serem sacerdotes, o que poderia obstruir, o que poderia atrapalhar aqueles que têm um dom para cura, dom para situações que, por exemplo, a própria religião dele traz, o que poderia atrapalhar a vida dessa pessoa, ou o que poderia melhorar, de fato. Será que um ser dotado de conhecimento, de cura, poderia mesmo não poder peregrinar, né, o mundo afora, para trazer a própria religião dele, a palavra, entre aspas, né, a palavra de Deus? Ou ele teria que ficar e formar uma família e com as oportunidades ele poderia passar adiante aquilo que ele passa? Ou ele pode passar até onde convier, né? Então, como é que ficaria isso? Tem que ser pessoas dentro da religião, Babalô Fadjemi sabe, que não são casados e viajam o mundo, trazem conhecimento de fato à tona. Se é certo ou errado, as pessoas que vão julgar isso, mas são dotados de grande conhecimento. E o que eu entendi nessa grande parcela, eles se veem não preparados para ter um casamento. E eu sei de um deles que não tem filhos. E como ficaria essa questão, esse ancestral que ele está deixando, essa ancestralidade que ele está deixando, esses valores que ele está deixando, como é que ficaria, né, dentro da visão de Fá? Então, os versos de Fá, eles explicam o sim e o não. Então, é mais ou menos isso. As pessoas veem a família, tem gente que é preparado muito mais para a família do que para a religião, porque veio que eu sigo o seguinte: a gente, na minha visão, a gente não deve depender de religião. Essa é a minha visão. Se você ficar dependendo de religião para crescer, você está errado. A religião, para mim, é uma ferramenta onde faz o ser humano crescer melhor. Se as famílias puderem optar, os familiares puderem optar, juntar essa ferramenta que eu falo de orixá e de Fá para melhorar a vida, melhor. Mas tem, que eu quero dizer no próximo programa, mas tem aqueles dotados de muito conhecimento que às vezes não pode, né, ou não poderia, ou a visão minha ocidental me atrapalha muito o meu foco, né, de pensar se realmente aqueles dotados de saber, que foram escolhidos mesmo por Deus ou Olodumare, para poder vir na Terra e justamente só passar conhecimento, né, não obrigatoriamente fazer famílias, ter famílias. Então essa é um foco. Não sei o que o senhor acha sobre isso. Eu poderia te dizer para você o Sim. seguinte, que dentro de tudo aquilo que nós escolhemos no Orum para acontecer no Aie, ele terá um segmento assim forçado. Não adianta você querer mudar uma trajetória daquilo que você realmente acertou no Orum antes de vir para o Aie. Se você tem um destino marcado, que você vai ter que fazer, que nem acordar e sedar, e levar Ifá ao mundo, é uma situação diferenciada também. Exato. É uma Bem lembrado. situação de escolha no Orum e que vai dar para você condições para isso. Se você formou família, você terá muito mais problema do que se você não tiver família. Certo? Se você for muito agregado a tudo aquilo que você constituiu, esposas, que nem no caso dos urbanos, esposas e filhos, ele vai ter que ter uma responsabilidade maior em levar
a sustentação dessa família enquanto eles assim forem de menores. Se for aqui no ocidental, você vai ver que a razão dele não ter filho, ele vai ser muito mais solto para o mundo e de acordo com a cultura que ele tiver. Porque estará ao mundo, solto ao mundo, e está aqui, lá e acolá, se ele tiver realmente, certo, uma condição cultural grande, porque vai interagir entre povos de diferentes costumes. Vamos ver a coisa genericamente, que é bem melhor você globalizar o fator do que separar ele de caso a caso, senão nós não teremos fim em programação alguma. Sim. Mas se você tem a sua escolha, o seu destino marcará você. Então você não precisa se preocupar em você ter que fazer a escolha, porque o próprio destino resolve para você. Às vezes o seu destino muda e não foi escolha de você, foi da parte do seu cônjuge. Entendeu? Isso. Nem sempre a solução é do Babalaô, é do Aô, ou do Alfá, ou da Iá, não é. Às vezes a parte contrária resolve para ele. Isso já teve muitos casos assim. A parte contrária é que resolveu. Exatamente. Certo? Só que quando a parte contrária resolve num impulso até de vingança. Por se sentir sendo a parte rejeitada, como se sentir, isso tanto homem como mulher. A parte rejeitada, a parte que não tem atenção. Então você vê, é parte mais pro ocidente. Porque o iorubano não liga muito para isso. Não. O iorubano, ele é mais disperso de situações de dependência. Ele sabe que ele tem que comer, beber, ele tem que ter indumentária, que ele tem que se vestir, aquela coisa toda, e sabe realmente que ele tem que ter um pouco de cultura nesse mundo atual. Certo? Agora, se ele tiver dentro de um segmento de criação dele, porque eles são criados dessa maneira. Eles são criados, porque ali é um mundo capitalista. Você está entendendo? Quem tem, quem não tem, não tem. Isso aí não vai mudar nunca. Porque essa situação é uma situação do cotidiano de cada um. Lá a cultura deles é assim mesmo. É assim mesmo, né? Mas ninguém vai mudar. O Ifatolá está dizendo aqui que até mesmo o Urumilá consultou Ifá para saber se ele conseguiria conhecer o mundo, porque ele via o mundo tão grande. Certo? Na Isso verdade, fala, ele ele está conheceu falando o que fala mundo... em Orimegi, em um verso de Orimegi, ele diz que fala. Fatolá, tá para concluir. O Urumilá achou que ele conheceria o final dos oceanos. E ele não conseguiu. Nadou muitos anos e não conseguiu ver o final. Então ele voltou e falou: o oceano não tem fim. De tanto nadar. Então, Falou com o Xarodaió. exatamente. Então, a questão aqui, ó, para fechar, tem o Emerson, que ele também publicou aqui o seguinte, a opinião dele, né? Opinião minha, Faniregun, aí vai ficar famoso agora. Opinião minha é que o papel da religião é o de explicar os conteúdos existenciais do ser humano. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos depois da morte. Quando indagamos sobre o papel da religião, associamos-lhe a ideia do sentimento religioso, um dos mais complexos sentimentos que fundamentam a existência do ser humano. É um sentimento natural, como se vê claramente na lei de adoração. É sempre uma reverência ao Criador, ao Ser Supremo, ao Ser Sobrenatural, desconhecido, etc. Ele, em si, independe da razão e da inteligência, é natural, e por isso mesmo adquire diversas formas. A religião contribui... que ele quis dizer aqui que a religião é ligar a Deus, né? É isso que ele quis dizer aqui. A religião contribui fortemente no processo de socialização do indivíduo, pois esta consegue por si só que o homem, um ser dotado de sentimentos instintivos e individualistas, tenha uma vida socialmente harmônica e retilínea, mesmo não havendo um organismo institucionalizador concreto que impõe ao homem tal condição. E quanto à família, a família possui um grande valor no processo de socialização do homem e no surgimento do direito. Não há outro grupo que se possa equiparar à família em funções educacionais e protetoras, desde os primórdios da vida humana até os dias atuais, né? Sendo também importante ressaltar a grande contribuição dessa instituição no processo de
socialização do indivíduo e significativa perca de seu papel nesse processo, atualmente causado pela industrialização do sistema capitalista. Que ele acabou de falar agora, né? A modernização e o trabalho, que cada dia mais distancia os pais da criação de seus filhos, dificultado se não impedindo. Dificultando, né, seria o caso, né? Se não impedindo essa tarefa educadora da família. E, em contrapartida, transferiram essa responsabilidade para instituições sociais, família, igreja, Estado, escolas. Realmente, dá um parênteses aqui, muitos pais hoje colocam os filhos na escola porque eles não têm tempo e porque eles acham que eles não conseguem educar, a maioria, os filhos em casa, acham que os professores vão educar e está errado isso. Portanto, e acha que pagando, né, tendo dinheiro para pagar, é a obrigação do professor educar o filho, que está errado. Portanto, para se estar completa, em minha tosca opinião, religião e família, necessito que ambos estejam ligadas para se criar laços fortes, até porque encarnamos, segundo o nosso conhecimento, dentro de Fá, sucessivas vidas no seio da mesma família. Errar o humano persistir no erro, grandiosa burrice, minha opinião. O senhor quer falar algo a respeito? Tem aqui uma publicação de Fabrícia, que ela diz o seguinte: exato, Babai Fajimi, tendo em vista que somos ocidentais e temos uma criação mais ligada à família, é extremamente difícil desconciliar a família de tudo. Está chegando mais, desconciliar a família. Está chegando mais, Tá? É mais difícil. Já trabalho Fajimi, tendo em vista que somos ocidentais e temos uma criação mais ligada à família. É extremamente difícil desconciliar a família de todo o restante da vida. É muito difícil. E Fatolá, ele voltou. Obrigado, Fatolá, pela colaboração de estar participando. O vínculo da família e filhos é uma coisa que escolhemos para uma vida inteira. Fazemos o desligamento desta e comprá-la e compará-la com religião. É uma decisão complicada para os ocidentais. Nós falamos sobre isso, né, Dael? Sim, já falamos. Falamos sobre isso. É muito complicado. São culturas diferentes, migração, economia, afetividade de berço, uma criação diferenciada, toda aquela cultura que vem da sua própria origem familiar, e não é a iorubana, é aí que cai o fator da migração, mas muito bem colocado, Fatolá. Obrigado pela sua colaboração, do pé. É que a gente está só falando de cultura, e eu sinceramente estou vendo que as pessoas estão separando a cultura de religião. Uma religião é uma coisa, a cultura é outra. Com certeza. Mas só que influencia, né? Existe uma influência muito grande. Porque as palavras que eu sempre estou falando na rádio, né, e eu falo para as pessoas aqui, a palavra de Fá, ele veio através dos Odu. Os Odus foram vasculhar a vida de todo ser humano naquele momento e viu que, como vê nas palavras de Olodumare falou: viva do jeito que possa viver. Os Odus vão trabalhar a respeito de todas as opções, família, prosperidade, filhos. Então os Odus, eles fizeram uma congregação, por isso que saem as combinações Odu, e assim eles trouxeram as histórias, e essas histórias perpetuam até hoje, né? Então, desde o começo do universo até hoje, essas histórias existem. Então, aqui eu falo, a pessoa, para entrar nessa cultura, tem que estar com a mente muito aberta, porque não espere que você que você ache a sua verdade. A verdade é do Ifá. Então, a verdade é do Ifá. Se você achar que a sua verdade é maior, não entre para Ifá. Você tem que estar com a mente aberta. É isso que a gente fala aqui, né, ao vivo sempre.